Então vamos à próxima parte da aula em que a gente vai falar muito mais sobre bacia hidrográfica, tá? Vamos falar então aqui através desse super desenho que eu fiz para a gente entender melhor, né? Então, o ciclo hidrológico é normalmente estudado com bastante interesse nessa fase terrestre, onde o elemento fundamental é a bacia hidrográfica, tá? Que aqui no meu super desenho tá simbolizado aqui por essa, né, por essa estrutura em azul, ok? Então, essa bacia hidrográfica é uma região definida geograficamente sobre o território como um recorte da superfície, tá? Então, a gente vai entender muito melhor como é que isso funciona. Ela abrange a rede de drenagem, incluindo um rio principal, aquele que vai ter uma maior extensão, os seus afluentes, fazendo com que todas as águas ali precipitadas convergissem então em uma única saída, em uma seção transversal, tá? Desse rio principal. E esse rio principal é chamado então de exutório. Eu, como nunca tive essa matéria, eu imagino que se chama exutório ou exutório, tá? Se eu falei errado, você já vai me perdoar aí. Ou uma seção de controle da bacia hidrográfica. Eu prefiro muito mais o nome controle, porque me remete muito mais às coisas que são confortáveis a mim, que é a engenharia, tá? Então vocês me perdoem se eu usar demais essa ideia de seção de controle ou limite de controle ou, né, todas essas terminologias mais engenheiradas, tá? Que é onde eu fico mais confortável para conversar com vocês. Os limites dessa bacia são coincidentes com a linha cumeada, divisor de águas, e que consiste no lugar comum de todos os pontos mais elevados do terreno, tá? Então, essa linha cumeada aqui que vai ser os pontos mais em comum, tá? Os pontos mais comuns do terreno. A bacia hidrográfica, como um ente geográfico, é geralmente definida até a foz do rio principal, seja em seu deságue num outro rio, do qual é tributário, ou em um corpo hídrico, lagos, lagoas, baía ou mar, tá? Uma representação da bacia hidrográfica, então a gente pode ver aqui através dessa figura, né, em que eu tenho então a precipitação aqui como entrada nesse volume de controle. Então eu vou voltar então a essa terminologia que me deixa mais confortável, né, no limite, que é o volume de controle. Eu tenho aqui entradas, né, a precipitação, saídas, a evaporação, a transpiração, e aqui eu tenho como também saída, né, desse sistema a percolação profunda, e tem uma saída da vazão, né, do exutório do meu sistema. Então, mesmo com esse aspecto de sistema aberto, o estudo hidrológico se dá no nível da bacia hidrográfica, cujo papel hidrológico é entendido como sendo de transformar uma entrada de volume de água concentrada no tempo, que é a precipitação, em uma saída de uma forma mais distribuída no tempo, que é o escoamento pelo exutório, tá? Entre a ocorrência da precipitação e da vazão de saída, decorrem a interceptação pela vegetação, a erosão do solo, a evaporação, a transpiração, o armazenamento de água em depressões, infiltração subsuperficial e profunda, entre outras intercorrências, né, que podem acontecer. Ocorrem usos diversos da água, por exemplo, né, na bacia, a gente pode utilizar aí numa cidade. Cada um desses ciclos, né, eles podem variar então de acordo com o relevo, a topografia, a cobertura vegetal.
A resposta hidrológica de uma bacia, a gente vai poder ver aqui embaixo, é transformar a entrada de volume concentrada, então em precipitação, em uma saída por escoamento distribuída no tempo. Então, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, eu tenho aqui, ó, vazão de saída, o escoamento superficial, né, e a infiltração e a precipitação. Então, eu tenho aqui precipitação, eu vou ter infiltração aqui no solo, e aí eu tenho vazão de saída aqui no tempo, tá? Então, essa aqui é uma resposta hidrológica de uma bacia. Então, é importante a gente entender que a bacia em si, né, quando a gente entende a bacia, a gente entende ela como um sistema que é aberto, tem entradas e saídas, e como eu venho dizendo para você, cada uma dessas entradas vão ter suas equações diferenciais, e aí de entradas e saídas para cada uma, e cada um tem seu tempo de residência aqui nesse processo, tá? Então, é importante a gente lembrar sempre disso para a gente entender muito melhor como é que funciona, então, toda a hidrologia dessa bacia hidrográfica, tá bom? Vamos estudar um pouquinho mais sobre as características físicas no próximo vídeo.